Pessoal, o Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência. Estiveram presentes ali Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Os três não estiveram nos desfiles cívicos militares do feriado de ontem, assim como o presidente Jair Bolsonaro não foi ao evento de hoje no Congresso. E nessa sessão solene de bicentenário da independência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou que a data coincide com eleições presidenciais e que os cidadãos terão, por meio do voto, a chance de fortalecer a democracia. Vamos ver. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Bom, estamos aí então com a fala de Arthur Lira e quero, antes de chamar a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dar boa noite aqui para os meus amigos que estavam esperando até agora para conversar conosco sobre eleições. Raquel Landim, nossa analista de economia, Yuri Pita, nosso analista de política. Eu que espero que eu possa entrar nesse espacinho de vocês para a gente bater aquele papo, né? Porque vocês já estão aqui dominando tudo. É isso aí, mas sempre bem-vindo, Evandro. Boa noite para você e para todos. Bem-vindo, meu querido. Eu até aproveito para falar também da Thaís Arbex, que está atrás de mim, né? Não está conosco aqui no estúdio de São Paulo, mas está lá em Brasília. Boa noite, tudo bem com você, Thaís? Boa noite, Cine. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo na nossa roda. Eu que agradeço de entrar nessa roda e para a gente levar as nossas análises em frente, quero falar então do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que o voto é a arma mais importante em uma democracia que não pode ser exercido com desrespeito. Vamos ver. Lembro que daqui a menos de um mês, os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância em face de quem é diferente. Bom, no dia 7 de setembro, uma data de bicentenário que deveria ser comemorada por todos, mas que foi considerada como uma captura, feita pelo presidente Jair Bolsonaro desta data cívica, não tivemos a presença destas figuras, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Luiz Fux. Quero saber a tua avaliação, então, do dia seguinte, de que forma olhar para o 7 de setembro a partir do dia que vem depois, quando as coisas ajudam a clarear um pouco, hein, Thaís? Cine, boa noite de novo. Nesse dia seguinte, fui ouvir de novo ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar captar um pouco mais de sensação dessa ausência do presidente Jair Bolsonaro hoje neste evento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A avaliação que eu ouvi é de que sim, foi uma resposta à ausência dos três, principalmente de Rodrigo Pacheco, que chegou a dizer que seria feita uma celebração hoje, dia 8, ao fato deles não terem ido no dia 7, naquele desfile que a gente assistiu aqui na Esplanada dos Ministérios. Ontem eu trazia aqui um pouco da avaliação de ministros a respeito dessa ausência, que ela ficava bastante evidente que estava muito claro o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu reunir um apoio popular muito importante, fez imagens, atingiu seu objetivo, mas a ausência dos três chefes ali dos poderes, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, representavam sim um isolamento institucional. E aí, hoje, como essa resposta ele deu, a não presença, a não ida a esse evento, mostra que, de fato, há um ruído nessa relação, Cine. Raquel Landim, eu já ia até passar por você, mas pode continuar, pode pegar. Queria complementar a Thaís com um bastidorzinho do Senado. Falei lá hoje de manhã, Bolsonaro estava sendo aguardado
até pouco antes do início da cerimônia. Foi só um pouquinho antes de começar que o cerimonial avisou que Bolsonaro não viria. Então, criou-se ali um certo mal-estar e foi interpretado, sim, como uma espécie de desforra, né? Por Pacheco não ter ido ontem às comemorações do Dia da Independência, sendo que ele estava em Brasília. Conversei também com membros do governo sobre Lira, que é um aliado de primeira hora. O que eles falam é assim, cada um tem que passar o 7 de setembro no seu estado. Lira estava em Alagoas, mas enfim, era um avião da FAB, pouco tempo de voo, né? Yuri Pita, ontem o Caio Junqueira até lançou uma manchete, assim como se essa ausência das principais autoridades, principalmente de Arthur Lira, fosse uma piscadela para Lula. Como é que esses desencontros que a gente traz aqui, eles recaem sobre as campanhas ou podem ser utilizados pelas campanhas num momento como esse, a 23 dias das eleições? Olha, Evandro, acho que as campanhas dos adversários do presidente Jair Bolsonaro já fizeram ali uma série de postagens, de pronunciamentos, de falas ali, criticando o quanto um evento que deveria ser nacional de congraçamento acabou se tornando um evento político-eleitoral. E nada mais contrastante e evidente que isso. Ontem já ficou muito evidente pela ausência dos chefes dos outros poderes no evento de ontem. Hoje fica evidente, com essa ausência de Bolsonaro num evento do Congresso Nacional, também esse conflito institucional. E tudo isso fica ainda mais evidente do quanto isso é uma bagunça institucional quando a gente contrasta com o que a gente está vendo lá da Inglaterra, no país que é símbolo de todas as liturgias e ritualísticas institucionais, diante de toda essa comoção que causa e do exemplo que foi a Rainha Elizabeth. Acho que a coincidência histórica, acho que fala mais do que qualquer coisa, do quanto nós, enquanto país democrático e que se pretende ser uma república de fato republicana e séria, com instituições que funcionam, ainda temos muito a aprender com bons exemplos do mundo. Aqui conosco também está Felipe Moura Brasil, lá no Rio de Janeiro. Felipe, você acredita que esses desencontros, essa confusão institucional, ela tira a seriedade de Jair Bolsonaro como presidente, mas também como candidato? Porque algumas das falas dele repercutiram bastante, como imbrochável, por exemplo, né, que pareceu um discurso bastante patético num dia tão importante quanto aquele. Que visão você faz? Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero concordar com o Yuri, eu estava até escrevendo sobre isso agora há pouco, com esse contraste que a gente vê no conteúdo do 7 de setembro bolsonarista e no conteúdo dessa cobertura especial que está sendo feita no mundo inteiro sobre a vida e a obra da Rainha Elizabeth II. A própria declaração da primeira-ministra, Liz Truss, dizendo que ela tinha a devoção ao dever, no dia seguinte em que a gente viu um presidente da República puxar um coro de imbrochável, fica realmente como um choque cultural. Em relação ao Jair Bolsonaro não ter ido à solenidade institucional, mas ter ido ao comício eleitoral, é muito próprio dele. Ele está fazendo uma birra, por um lado, mas também tem um jogo de cena político-eleitoral, porque para parcelas do eleitorado dele, essa pose de antissistema, daquele que vai comungar com o povo, mas não com as autoridades da República do Brasil, também tem algum tipo de efeito. Agora, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chegou a dizer que não se pode aproveitar uma comemoração cívica para política partidária. E isso deve ter incomodado o Jair Bolsonaro. A Procuradoria do Rio acabou de abrir aí uma investigação sobre desvio de finalidade, que foi o elemento comentado ontem aqui pelo ex-ministro Carlos Aires Brito. Então, vamos ver o que vai render isso aí também, mas as autoridades da República preferiram ficar distantes. Felipe Moura Brasil, Thaís Arbex lá em Brasília, Yuri Pita e Raquel Landim aqui no estúdio comigo em São Paulo. Hoje foi uma areninha eleições, tá? Mas eu prometo que amanhã a gente vai poder conversar mais. Tudo isso diante, né, do fato do dia, a morte da Rainha Elizabeth II, até por isso que Márcio Gomes também deixou os estúdios aqui em São Paulo para viajar a Londres, para reforçar essa cobertura e torná-la ainda mais especial, que é o que nós temos feito ao longo da nossa programação. Boa noite para vocês aqui, boa noite para vocês aqui também, a gente conversa mais amanhã.